da lei que eram me impostas, eu não tinha como cumprir. Nem mesmo depois, uma vez, por exemplo, eu fui liberto do pecado. Mas na vez que eu fui liberto do pecado, aconteceu não só uma libertação do pecado, mas uma incisão da lei também. Porque eu morri para aquele que era o meu marido, que era a lei. E a lei me ordenava um monte de coisas. Por que isso aconteceu automaticamente assim que eu fui liberto também do pecado? Porque Cristo, quando Ele morreu, Ele não só estava pagando os meus pecados como dívida e pegando sobre si essa culpa, mas também Ele estava cumprindo toda a lei de Deus no meu lugar. Toda a exigência da lei estava sendo cumprida no que Cristo estava. Ele estava cumprindo toda a exigência, ou seja, é por isso que a Bíblia fala que nós somos justificados pela fé. Por quê? Porque essa justiça de Cristo agora, ela é imputada nos que creem em Jesus Cristo. Ela é imputada em mim, né? Ela é imputada naqueles que creem em Jesus Cristo, porque agora é colocado na conta deles. Agora vocês têm 1 milhão na conta de vocês. Agora é acreditado na conta de vocês. É acreditado na conta. Que essa lei é minha própria, assim descubro, essa lei é minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Isso Paulo está falando, ele está falando simultaneamente antes da pessoa que se liberta, né, do pecado, ou depois mesmo que a pessoa tem consciência da libertação do pecado e ainda quer se voltar para a lei. A lei ela vai cumprir o papel dela, vai te empurrar para o pecado de novo. E aqui tem um contexto, né, Gineide? Por exemplo, Paulo faz um apelo forte nessa questão da lei porque uma das grandes dificuldades que ele enfrentou no ministério eram os judeus. Eram os judeus que se convertiam e eles queriam vir para Cristo, mas eles queriam vir para Cristo e continuar presos à lei, que eram sendo circuncidados como exigência de fé, né? Cumprindo as cerimônias religiosas que eles tinham no judaísmo, todas essas coisas. Então eles queriam cumprir toda a lei de Moisés. E Paulo vai falar muito bem sobre isso em Gálatas, no livro de Gálatas. Ele vai explicar muito bem sobre essa questão da lei e falando que uma vez que o homem agora se deixa circuncidar, ele está obrigado a guardar toda a lei e ele está se separando de Cristo, porque uma vez que ele morreu para a lei e agora ele quer voltar para aquele marido que já, né, já foi divorciado, já separou, morreu, ele está se separando agora de Cristo, porque ele está querendo voltar para aquilo, para aquelas exigências na lei escrita em pedras, né, que é a velhice da letra, né, onde ela tinha aquelas palavras que não traziam toda a essência de Deus ali, só na palavra escrita. Por isso Deus botou a lei dele dentro do nosso coração. Aí veja bem, ó, pois no íntimo da minha alma eu tenho prazer na lei de Deus, ou seja, o pecador ele reconhece que a lei de Deus é boa, né? Quando ele fala assim, não mata, verdade, isso aí é uma coisa boa. Se ninguém fizesse isso, né? Não cobice, se ninguém fizesse isso, não adultere. Só que, ou seja, no íntimo ele tem prazer, mas aí Paulo fala assim, contudo vejo uma outra lei, né? Uma outra lei, que é a lei do pecado, né? Assim, ó, uma outra lei tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. É interessante aqui, né? Sempre que Paulo fala de vejo uma lei atuando nos meus membros, vejo uma lei, sempre tenta pensar isso naqueles termos que a gente falou na questão da lei da gravidade, né? Ou seja, não é uma questão dele simplesmente dizer assim, não, porque ele mesmo explica isso, ele fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu não faço. Ele está explicando da natureza antes de você ser liberto da lei. Ele está falando assim, não depende de você querer ou de você crer que ela existe, ela está lá. Né? A lei existe e ela exerce o poder dela e ela exerce o efeito dela, né? Aí veja bem, irmão, a marretada final de Jesus com relação a isso, que Paulo vai encerrar, ele vai encerrar isso só no capítulo 8, tá? Ele vai encerrar aqui não. Mas ele fala assim, ó, miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Que ele está dizendo assim, como é que eu faço isso? Tem uma lei que é boa, que diz, me exige a vontade de Deus, mas tem uma outra lei guerreando nos meus membros que não me deixa cumprir essa lei, né? E também essa lei não me ajuda em nada, a própria lei de Deus não me ajuda em nada com relação a eu cumprir as exigências dele. Porque ela está enfraquecida, ela está enfraquecida pela própria carne, ou seja, a carne não pode atender, ela não pode exigir, ela não é sujeita à lei de Deus, nem pode estar, como Paulo diz, né? Nem pode estar. Aí Paulo, ele não alivia, irmãos, assim, ó, tinha uma outra lei nos meus membros agora, que era a lei do pecado, né? A lei do pecado.
A lei do pecado. Como é que você observa uma lei? É o que você vê acontecendo em qualquer lugar, né? Por exemplo, se você jogar uma pedra aqui ou jogar na China, ela vai cair do mesmo jeito. Então, ou seja, você viu que existe uma lei, porque não só acontece aqui. Se aqui caísse a pedra lá na China não caísse, então tinha leis diferentes aí, ou então não existia essa lei. Você entender isso, né? É um fenômeno isolado. Mas você vê todos os seres humanos sendo levados para o pecado, indo em direção ao pecado o tempo todo, a fazer coisas que não agradam a Deus, que não agradam ao Senhor. E é uma lei, a lei do pecado. Aí Paulo fala assim, como que eu posso servir a lei de Deus se tem uma lei nos meus membros que guerreia contra a lei do meu entendimento, do meu prazer, e me prende debaixo da lei do pecado? Né? Me tornando um homem miserável. Ele fala assim, versículo 25, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que alívio, que alívio, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí, nós vamos em Romanos 8, que Paulo vai rematar. Peraí, você vai continuar Romanos 8? O 7 aqui no final é exatamente o seguinte, ele vai terminar o capítulo 7 Romano, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele termina aqui o capítulo 7. No capítulo 8, ele vai abordar como essa vitória... Como essa vitória aconteceu. Ele já começa lá em Romanos 6, falando sobre a nossa libertação do pecado. Que já nos traz um alívio quando a gente chega no capítulo 7. Porque fala assim, poxa, agora eu não tenho mais uma lei do pecado atuando nos meus membros. Só que agora tem a lei que me exige. Só que simultaneamente a minha libertação do pecado, Jesus também me fez uma libertação da lei. Ele rescindiu o contrato, né, que nós tínhamos com a lei. Por quê? Porque a lei era uma dívida, irmãos. Entenda a lei sempre como uma dívida. Era uma dívida. E você, uma dívida uma vez paga, se você recontrair essa dívida de novo, é por conta própria. Porque você pagou, é idiotice sua. Se você for querer lá e pegar a dívida de novo, para pagar de novo. Cadê a minha? Né? Entenda a lei como uma dívida. Paulo até fala isso lá foi em Colossenses, que nós lemos há pouco. Fala assim, tendo cancelado, escrito de dívida que era contrário a nós em suas ordenanças, cravando-a na cruz. Então Jesus também, na morte de Cristo, aconteceu aconteceu várias coisas, né? Mas aconteceu essas coisas tremendas, né? A libertação do pecado, Romanos 6, a libertação da lei, Romanos 7, e agora a permanência na vitória em Cristo, que é Romanos 8, o que Paulo vai falar agora, é como nós vamos viver agora a nossa vida sem depender de lei, mas agradando a Deus e servindo a vontade de Deus. Aí Paulo começa, né? Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não, em segundo da carne. Porque a lei do Espírito, olha só, Deus introduziu uma nova lei, uma lei mais forte. A lei da gravidade ela é interrompida quando uma lei mais forte chega e interrompe, né? Um objeto está caindo ali. Se eu tiver força para segurar aquele objeto, significa que naquele momento, eu fui mais forte do que a lei da gravidade e interrompi a queda daquele objeto. Eu acho engraçado, eu já vi algumas cenas, algumas brincadeiras até que fazem criança. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver um fenômenozinho que em algumas brincadeiras, que alguém pegar uma bolinha de isopor e botar como se fosse um secador embaixo, né, ou alguma coisa jogando o vento para baixo, aquela bolinha ela fica oscilando, porque tem uma lei que joga ela para baixo, que é a lei da gravidade. Mas a lei que vem de baixo, é uma força, ela vence a lei da gravidade de maneira que aquela bolinha não cai. Mantém ela flutuando. É uma outra lei que anula a primeira. Exatamente. Né? Aí veja bem, irmãos, olha só como é tremenda a obra de Deus, né? Porque Deus agora, ele introduz uma lei mais forte do que a lei do pecado em nós, para poder nos dar a vitória. Aqui, versículo 2. Recebam em nome de Jesus. Né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Então, uma introdução, Deus introduz a lei do Espírito de vida, agora que é o Espírito de Deus, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Né? O poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ele introduz em nós essa lei agora de uma forma tão poderosa
mas tão poderosa que ela é mais forte do que a lei do pecado, a lei, qualquer outra lei que possa existir. Ela é mais forte, ela é sobrepujada pela lei do Espírito de vida, porque é a lei, né? É a força, é o poder que Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas através do seu Espírito, da sua palavra, né? E agora esse poder age em nós. Né? Aí Paulo, veja bem, Paulo, versículo 3, porquanto aquilo que a lei fora incapaz, lembra? Do marido que só exigia, mas não fazia coisa alguma. O Paulo está dizendo aqui dele, ó, assim, ó, porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Irmão, isso é tremendo demais. Eu era o condenado, mas Deus veio aqui e condenou o pecado, né? Deus pegou o pecado, colocou em Cristo e condenou o pecado e introduziu uma lei em mim, que é a lei do Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus que está em mim, que agora sobrepuja toda a lei do pecado, a lei do inferno, qualquer outra lei que possa existir que me leve a desagradar a Deus. E me leva agora à união com Cristo, a agradá-lo a Ele. Isso não é uma força minha, isso é uma força dele. O tempo todo, do começo ao fim. Versículo 4. Versículo 4. Olha só por que Deus fez isso. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. E a Bíblia fala que ninguém conhece a mente de Deus a não ser o próprio Espírito de Deus, né? Então, assim, quem conhece o que Deus deseja é o Espírito de Deus. Então, Ele estando em nós, e está em nós, é que me leva agora a cumprir a vontade dele e a justa exigência da lei. Porque agora eu não dependo mais de um mandamento para não me dizer para não matar. Eu tenho uma força dentro de mim que não me deixa matar, que não me leva a querer matar. Eu tenho uma força de Deus, o Espírito de Deus dentro de mim que não me leva a querer matar, porque ela me leva a amar o pecador, a amar o inimigo, a amar ela não me... por exemplo, a possibilidade do ódio aqui é introduzida. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, Paulo fala assim, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos deu. Então, também em Gálatas também vai dizer que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade. É contrário às paixões da carne. As paixões da carne. Então essa lei agora, ela anula a lei, ela anula aquela exigência de não matarás, não cobiçarás, porque ela introduz em mim a lei. Ama o teu irmão, ama o teu inimigo, ama o teu próximo. E essa lei é mais poderosa. Aí Paulo fala assim, ó, versículo 6, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus, isso é óbvio, né? Se está na carne, não pode. Vós, contudo, olha só, irmãos, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Aí Paulo fala, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aí para matar, irmãos. Eu podia continuar aqui o capítulo todinho, mas veja bem, ó. Se o Espírito, olha o que Paulo fala aqui, ó. Se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo, Jesus igualmente vos dará a vida em seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Né? Portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viveres de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, viverei. Portanto, acho engraçado, né? O versículo 13 diz aí, porquanto se nós andarmos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, o que ele está dizendo aqui? Ele fala assim, como é que você sobrepuja a lei que atua no corpo? Pela lei do Espírito.
Né? Então ele fala assim, pelo Espírito você faz morrer, né, os atos do corpo, né, ou seja, as obras da carne, então você tem vida, não morte. Irmãos, agora faz sentido o versículo 31 de Romanos 8 para frente. Faz total sentido quando você lê esse texto a partir do que Paulo já disse aqui nesses capítulos, né, sobre a questão da nossa libertação do pecado, da lei, e agora a nossa vitória em Cristo, andando em Cristo, né? Porque agora ele fala assim, ó, Deus introduziu uma lei em você que é muito maior do que a lei do pecado e do que qualquer outra lei, porque ela e do que a própria lei de Deus, porque ela não está na velhice da letra, mas ela está na novidade do Espírito, né? Na ministração do Espírito, em outro versículo que nós lemos. Porque aí agora os versículos de 31 para frente fazem o maior sentido. Aliás, é isso mesmo? É isso mesmo, versículo 31, ó. A conclusão, pois, que chegamos diante desses fatos, de tudo isso que foi falado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só isso aqui, ó. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a ansiedade? Ou a perseguição? Ou a fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas estas coisas, não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores, né? Por meio daquele que nos amou. Portanto, eu estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Irmão Marcelo, fale em nome de Jesus aquela palavra que você falou no dia que ele estava orando lá no Rosemar sobre esses textos aqui. Amém. Em nome de Jesus, hein? A gente estava meditando acerca desse texto e acho que é tremendo aí quando Paulo iniciou a partir do versículo 31 que foi lido, né? Quando a gente começa a meditar sobre a que conclusão chegamos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Então, nós vemos que nessa história toda, Deus é o grande juiz. Ele é o grande juiz, né? Então, todos vão um dia comparecer diante de Deus para serem julgados diante de Deus. Mas, se aquele que podia nos condenar, que ele é o juiz, ele é quem é ofendido, né? Com todos os pecados, aquele que podia nos condenar, resolveu nos salvar por meio de Jesus. Então, é aí que Paulo pergunta, quem pode trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Você imagina o nosso acusador, o diabo, né, Satanás, mas o nosso acusador chegando diante de Deus para nos acusar. Mas ele vai chegar diante daquele que nos absolveu. Foi decisão dele, e somente dele, né, por meio de Jesus Cristo, nos salvar. Aí imagina, quando Paulo diz, quem poderá trazer algumas acusações, em alguns textos, assim, quem intentará acusação, né? É como se você exatamente fosse chegasse diante de um júri, né? E naquele momento, na hora que o advogado de acusação, que a gente chama que é o promotor, né? Que vai trazer uma acusação, ele vai trazer uma acusação, só que lá ele vai chegar à conclusão de que o juiz é o advogado. Né? O juiz, na verdade, é o advogado da parte. O juiz foi quem pagou todo o preço, ele quem pagou todas as coisas, ele quem cumpriu todas as exigências através de Cristo e nos salvou. Então Paulo traz isso como uma reflexão maravilhosa, que ele fala assim, é por isso que o texto fala assim, se Deus é por nós. Ele fala assim, se o juiz está a favor da minha causa, então quem é que vai me acusar? Quem vai ser preso vai ser o promotor, né, no final das contas. Quem é que vai chegar diante de Deus para trazer uma acusação e dizer assim, olha, o teu servo tal, o teu filho tal, o teu discípulo tal. E Deus simplesmente vai dizer assim, eu sei, Satanás. Eu sei de tudo isso, você está me falando, eu sei tudinho. Mas foi por meio do meu filho, que todas essas dívidas que você... Exatamente. Tá do meu lado tá vendo isso aqui? Aqui tá à minha direita. Você lembra o que ele foi fazer lá? Você lembra, né? O que ele foi fazer lá na terra? Cancelou todo isso. Tá aqui o escrito da dívida, né? Tá aqui o escrito de dívida que era contra esse que você está acusando. E ele não existe mais. Ele está completamente cancelado porque o preço foi pago.
Né? Isso que eu falo. Então é nisso que ele vai dizer assim, aquele que não poupou o seu próprio filho. Paulo está dizendo exatamente isso. Imagina qual é a cara, irmão, de Satanás com o acusador, de chegar diante de Deus para nos acusar. E agora, Deus é o nosso Salvador. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso justificador. Então ele vai chegar para nos acusar diante daquele que quis nos salvar. Diante daquele que nos concedeu. É por isso que Paulo fala assim, nem a profundidade, nem a riqueza, nem a angústia, nem anjo, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A palavra é tremenda. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Pode parar.